Há um instante em que o olhar do outro nos atravessa e tudo dentro de nós se desorganiza. Um gesto mínimo, uma palavra lançada ao acaso, e de repente, algo em nosso interior se rompe. O centro cede, e somos tomados por uma força que não compreendemos. Por que certas pessoas nos fazem perder a compostura em segundos? Por que diante delas, toda a serenidade que acreditávamos possuir desaparece, dando lugar a reações que parecem não vir de nós, mas de algo antigo, esquecido e inquietante? Carl Jung chamaria isso de o despertar da sombra. Não é apenas uma emoção passageira, é o eco de algo profundo, oculto, que se move nas camadas silenciosas da psique. Aquilo que rejeitamos em nós mesmos, a raiva, o medo, o orgulho, a necessidade de ser reconhecido, permanece vivo, esperando apenas um estímulo para se manifestar. E é justamente na presença daqueles que chamamos de pessoas tóxicas que esse impulso desperta com mais força. Mas o que é, afinal, uma pessoa tóxica? É o colega que sorri enquanto mina sua confiança com pequenas ironias. O amigo que transforma o afeto em competição disfarçada. O familiar que o faz sentir culpa apenas por ser quem é. Eles não surgem em nossas vidas como vilões no sentido comum, bem como espelhos deformados, refletindo o que ainda não tivemos coragem de olhar em nós mesmos. Segundo Jung, a sombra é o conjunto de tudo o que não queremos admitir sobre quem somos. Não é maldade, é apenas o território não vivido da alma. É a inveja que se esconde atrás da humildade, o desejo de controle mascarado de cuidado, a raiva reprimida que se disfarça de calma. E quando não reconhecemos essas forças, elas buscam saída, não dentro, mas fora de nós. Assim nasce a projeção. Atribuímos aos outros os traços que não suportamos enxergar em nós. Pense em alguém que critica incessantemente a fraqueza alheia. Talvez esconda o medo desesperado de ser visto como inútil. Ou naquele que manipula os sentimentos dos outros. Frequentemente é alguém que jamais se sentiu amado sem condições. São seres feridos, vivendo na neblina do inconsciente. Feridos, e por isso perigosos, pois atacam para não sentir a própria dor. E quando reagimos na mesma vibração, tornamo-nos parte do mesmo espelho. Respeitar a si mesmo, portanto, não é devolver o golpe com maior força. É ter coragem de permanecer no centro quando tudo ao redor tenta nos arrancar dele. A verdadeira força não está em vencer o outro, mas em não se perder de si. Jung dizia que quem não enfrenta a própria sombra continuará encontrando-a projetada nas pessoas que mais o perturbam. Elas são mensageiras do inconsciente, provas vivas de que ainda há algo não integrado em nós. O inconsciente é como um oceano que se estende sob o chão firme da consciência. Na superfície falamos, pensamos, decidimos, mas embaixo há correntes antigas, memórias adormecidas, medos herdados, feridas nunca cicatrizadas. Quando um ser tóxico cruza nosso caminho, ele toca essas águas profundas. O mar interior se agita e as ondas do que estava esquecido vêm à tona com violência. Não é ele quem nos fere. Somos nós que, ao vê-lo, sentimos o chamado do que ainda não foi curado. Imagine alguém que, repetidas vezes, se envolve com pessoas controladoras. Sempre o mesmo padrão. Ciúmes, chantagens sutis, palavras que diminuem. A tendência é culpar o destino, acreditar que há azar em atrair esse tipo de gente. Mas, sob a luz da psicologia simbólica, algo mais se revela. Dentro dessa pessoa existe também o medo de ser controlada, o pavor de se entregar, a ferida da vulnerabilidade. Aquilo que não é reconhecido dentro, volta de fora, travestido de destino. É por isso que, para Jung, as pessoas tóxicas não são apenas obstáculos, elas são pontes. Mostram onde o inconsciente ainda domina a consciência. Elas fazem o trabalho invisível de nos confrontar com as verdades que não ousamos pronunciar. O desafio não é combatê-las, mas compreender o que em nós responde ao chamado delas. Há quem acredite que o autoconhecimento é uma jornada luminosa, feita de paz e harmonia. Mas Jung sabia que toda luz real precisa atravessar o subterrâneo da alma. É preciso descer até as ruínas interiores, tocar a sombra,
sentir o peso das emoções que evitamos. Só então a consciência se expande. Só então é possível olhar para o outro, mesmo o mais destrutivo, e não reagir com raiva, mas com compreensão. Porque compreender não é aceitar o abuso, é enxergar a origem. É saber que, se continuarmos inconscientes, seremos atraídos sempre pelas mesmas figuras, pelos mesmos dramas, pelos mesmos espelhos. O inconsciente é persistente. Ele voltará a chamar sob outras faces até que respondamos. E quando finalmente o fazemos, algo muda. A energia que antes era gasta em defesa se transforma em presença. O olhar se torna mais firme. O coração, embora ainda vulnerável, deixa de ser refém das reações. Não é mais preciso vencer ninguém. Basta não se trair. A primeira lição é esta: os que nos ferem não vêm apenas para nos derrubar, mas para revelar o que dentro de nós ainda se curva. Cada encontro difícil é uma convocação do inconsciente, um lembrete de que a alma quer se tornar inteira. Mas o que acontece quando, ao invés de reagir, escolhemos permanecer imóveis diante da provocação? O que desperta no outro e em nós, quando o ciclo de reatividade se rompe? Inconscientemente, escolhemos aqueles que nos controlam porque, em algum lugar silencioso da alma, acreditamos que ser controlado é mais seguro do que encarar a própria fragilidade. É um tipo de pacto invisível, um acordo feito entre o medo e o desejo de proteção. Carl Jung comparava o ser humano a uma moeda com duas faces. De um lado, a luz da consciência, aquilo de que nos orgulhamos, o que mostramos ao mundo. Do outro, a sombra, o território obscuro onde guardamos tudo o que tememos revelar. As pessoas tóxicas na dimensão mais profunda são aquelas que vivem presas apenas à sua sombra. Elas não sabem que estão sendo guiadas pelo inconsciente. Atacam para fugir de si mesmas. Precisam que o outro sofra para sentirem-se fortes. E o mais trágico, nem percebem o que estão fazendo. Quando compreendemos esse mecanismo, o olhar muda. Em vez de ver o outro como inimigo, passamos a enxergá-lo como um sintoma de uma alma ferida, de uma consciência que ainda não despertou para sua própria dor. Assim como alguém com uma ferida aberta pode machucar quem se aproxima, uma alma em sofrimento espalha sofrimento ao seu redor. Entender isso não é justificar o comportamento destrutivo, mas libertar-se do peso de interpretá-lo como algo pessoal. Você não precisa carregar as feridas de quem não deseja curá-las. Certa vez, uma mulher me contou que sempre se envolvia com pessoas que a diminuíam. Homens e chefes, amigos e familiares, todos pareciam encontrar nela um alvo para o desprezo ou a manipulação. Durante anos, ela se perguntou por que atraía esse tipo de relação. Um dia, exausta, decidiu ficar em silêncio diante de uma provocação. Não respondeu, não se defendeu, não chorou. Apenas observou o que acontecia dentro dela. O coração acelerado, a vontade de justificar-se, o medo de ser rejeitada. E então percebeu, não era o outro que a controlava, era o medo de perder o amor, o medo de ser esquecida. Aquele instante de lucidez foi como um portal. O outro perdeu o poder no exato momento em que ela reconheceu o que dentro dela reagia. Cada vez que uma pessoa tóxica o fere, o inconsciente o está chamando para dentro. É um convite para ver o que ainda precisa ser integrado. A emoção que surge, raiva, humilhação, desespero, não é o inimigo, é o sinal. Ela aponta para a parte de você que ainda precisa ser vista. Jung dizia que o despertar não acontece tentando mudar o outro, mas virando o olhar para dentro, reconhecendo a voz que reage. O instante em que conseguimos dizer, é a parte ferida em mim que fala agora, é o momento em que começamos a sair do jogo. E há algo quase místico nisso. A pessoa tóxica perde o poder no exato segundo em que você se torna consciente. Enquanto você reage, ela o controla. Quando você observa, é você quem conduz. O respeito por si mesmo nasce desse lugar. Não da resistência, mas da lucidez. Não da necessidade de vencer, mas da capacidade de permanecer inteiro. Certa manhã, um homem acordou decidido a confrontar o chefe que o humilhava há meses. Planejou o discurso, ensaiou as palavras. Quando chegou à sala, o outro já o esperava com o mesmo olhar frio. Tudo nele dizia,
Vou destruí-lo de novo. Mas dessa vez, algo havia mudado. O homem respirou fundo. Não disse o que havia ensaiado. Em vez disso, apenas respondeu com calma e clareza, sem raiva, sem justificativas. Quando saiu, não sentia triunfo nem derrota. Sentia leveza. Pela primeira vez, não havia lutado contra o outro, mas contra o impulso de abandonar a si mesmo. E venceu. Esse é o verdadeiro exercício do respeito próprio. Não reagir de forma automática. Não permitir que o outro decida quem você é. Quando compreendemos a natureza da sombra, ela deixa de nos ameaçar. Quando entendemos a natureza das pessoas tóxicas, não precisamos mais odiá-las. Apenas não permitimos que invadam a luz. Jung dizia que ninguém se ilumina imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão. Tornar-se consciente é o trabalho mais árduo e mais libertador. Significa encarar as próprias contradições. Perceber onde nos tornamos semelhantes àquilo que condenamos. Todos, em algum nível, já fomos tóxicos para alguém. Quando manipulamos para sermos amados. Quando exigimos do outro o que não damos a nós mesmos. A diferença está em reconhecer. O inconsciente, uma vez iluminado, não tem mais o mesmo poder de comandar. Cada relação é, na verdade, o encontro de dois inconscientes. Não é apenas você falando com alguém. É sua sombra dialogando com a sombra do outro. É por isso que há encontros que nos transformam e outros que nos destroem. Tudo depende de quanta consciência existe em cada um dos lados. Em um mundo dominado por aparências, onde todos tentam mostrar apenas a face luminosa, reconhecer a sombra é um ato revolucionário. Exige humildade, coragem e uma estranha forma de amor. Amor pelo que em nós ainda é imperfeito, contraditório, inacabado. A luz verdadeira não exclui a escuridão, ela a contém. E é nesse equilíbrio que o respeito próprio floresce. Se você chegou até aqui, talvez já tenha sentido algo mudar dentro de si. Uma parte mais desperta, mais serena. Porque compreender a sombra é como acender uma chama em uma caverna esquecida. O espaço ainda é o mesmo, mas agora, a luz. E é dessa luz que nasce a prática. Pois entender é apenas o início. Viver acordado é o verdadeiro desafio. O mundo continuará a testar o seu centro. O mesmo rosto, o mesmo padrão, a mesma provocação voltarão a aparecer, diferentes por fora, idênticos por dentro. E cada vez que isso acontecer, você será chamado a escolher, reagir como antes ou responder a partir da nova consciência. A escolha parece pequena, mas é nela que o destino se dobra. Na próxima parte, veremos o que acontece quando essa consciência começa a se consolidar, quando o olhar se torna tão lúcido que até a escuridão passa a se curvar diante dele. É aí que a transformação, enfim, deixa de ser teoria e se torna alquimia viva. Há um instante quase imperceptível entre o impacto e a reação. É o espaço em que o inconsciente decide se você será livre ou escravo de si mesmo. Carl Jung via com clareza que o perigo real não está na pessoa tóxica diante de nós, mas no impulso inconsciente que desperta dentro quando ela nos provoca. É o animal antigo que habita a mente humana, moldado por milênios de sobrevivência e defesa. Quando alguém o fere, a reação é imediata. Atacar, provar, vencer. Mas é exatamente nesse momento que a sombra assume o comando. Se você não a reconhece, torna-se o reflexo perfeito daquilo que despreza. O primeiro gesto de libertação é admitir que ela existe. Todos carregamos em nós a possibilidade de reagir com arrogância, ciúme, inveja ou egoísmo. A diferença está apenas em quem tem coragem de olhar para isso. Quando uma pessoa o desrespeita e a raiva o invade, não é o outro que o domina, é a sua sombra pedindo para ser vista. Em vez de lutar contra esse sentimento, observe-o. Sinta a voz que diz: eu preciso me defender. Pergunte-se: de que exatamente estou tentando me proteger? Do medo de ser ignorado? Da vergonha de não ser bom o bastante? Ou de uma ferida antiga que ainda sangra em silêncio? E se a raiva não for o inimigo, mas o mensageiro? Se ela estiver apenas mostrando a parte de você que ainda acredita depender do olhar do outro para existir? Imagine-se numa reunião. Sua ideia é interrompida, criticada diante de todos.
O corpo reage antes que a mente perceba. O rosto esquenta, o peito aperta, as palavras afiadas surgem prontas. Mas algo em você se recorda. Espere, quem está falando agora? É o medo da rejeição. Talvez a lembrança das vezes em que sua voz não foi ouvida. Nesse exato instante, se você consegue nomear a emoção, já não é mais refém dela. Você não é a raiva, apenas a testemunha que a observa. E esse simples reconhecimento é o início da liberdade. Mas será possível permanecer lúcido em meio à tempestade? Jung dizia que o autodomínio não nasce da resistência, mas da consciência. Criar um espaço entre emoção e ação, mesmo que de poucos segundos, é um ato sagrado. Quando alguém o provoca, experimente esperar 3 segundos antes de responder. Conte mentalmente. Respire. Sinta o fogo subindo, mas não se queime nele. Observe-o, como quem observa uma chama que dança dentro do próprio corpo. Esse é o instante em que a sombra perde o poder. O impulso se transforma em presença, e o que antes o controlava passa a ser iluminado pela atenção. Num mundo acostumado à pressa, quem pausa se torna misterioso. Por que ele não reagiu? Por que não se defendeu? Porque há algo mais profundo acontecendo. A consciência voltou ao leme. Mas o que fazer quando a raiva é grande demais para ser contida apenas com respiração? Transforme-a. Escreva. Pegue um caderno e registre cada emoção bruta. Hoje, quando ela me humilhou, senti... E escreva sem censura, sem filtros, até que as palavras substituam o grito. Ao fazer isso, você converte energia em luz. O que era força destrutiva se torna expressão. Muitos se surpreendem ao perceber que, depois de escrever, a raiva diminui pela metade. A emoção foi trazida à superfície, onde o olhar consciente pode tocá-la. Jung chamava esse processo de integração da sombra, quando o inconsciente deixa de ser um inimigo e se transforma em matéria-prima para o crescimento. Mas atenção, emoções reprimidas não desaparecem. Elas apenas mudam de forma, transformam-se em tensão, ansiedade ou explosões inesperadas. Por isso, o segredo não é reprimir, e sim liberar com consciência. Alguns encontram alívio desenhando, outros meditando, outros dançando até sentir o corpo se esvaziar. A sombra precisa de movimento, caso contrário, adoece o espírito. E se você pudesse conversar com a sua sombra, feche os olhos, imagine-a sentada à sua frente, uma figura de contornos incertos, feita das emoções que você evita. Diga a ela: eu sei que você está aqui. Sei que está com raiva, que tem medo, que quer se vingar, mas eu não vou deixar que você me conduza. Esse diálogo, embora simbólico, é uma das formas mais eficazes de trazer o inconsciente à luz. A sombra não suporta ser olhada de frente. Ela se alimenta do esquecimento, do silêncio. Quando é reconhecida, perde força. Um homem que passou anos sendo humilhado por um superior hierárquico contou que, depois de praticar essa conversa imaginária, percebeu algo inesperado. Em seu sonho, o agressor aparecia pequeno, quase infantil, pedindo para ser ouvido. Na manhã seguinte, ao ver o chefe, sentiu compaixão em vez de medo. Não porque o outro havia mudado, mas porque algo dentro dele havia se libertado. Será que é possível que a sombra, quando aceita, se torne aliada? Jung acreditava que sim. A mesma energia que destrói, quando compreendida, pode construir. A raiva pode virar clareza. O medo, sabedoria. A tristeza, profundidade. Tudo depende do grau de consciência com que olhamos para o que sentimos. Nenhuma emoção é inimiga. Apenas um convite para conhecer o território invisível da alma. Com o tempo, o exercício da presença cria uma espécie de invulnerabilidade silenciosa. Você continua sensível, mas não se quebra. Continua sentindo, mas não reage no automático. O mundo continua provocando, mas o centro permanece firme. Essa estabilidade interior é o verdadeiro poder espiritual. Não há glória, não há espetáculo. Apenas a quietude de quem descobriu que a paz não é a ausência de conflito, e sim a habilidade de permanecer inteiro dentro dele. Mas o que acontece quando, em vez de apenas observar a sombra, decidimos integrá-la completamente, fundir luz e escuridão em uma única consciência? Essa pergunta marca a travessia que se inicia na próxima parte,
onde o que antes era apenas resistência se transforma em alquimia. O momento em que o fogo interior, antes destrutivo, começa finalmente a purificar. O despertar, para Carl Jung, não era um estado de perfeição, mas a coragem de permanecer consciente dentro do próprio caos. Meditar com a sombra é aceitar sentar-se diante do desconforto e perguntar-lhe o que ele tenta proteger. A maioria das reações agressivas, defensivas ou raivosas nasce de partes internas que foram feridas e aprenderam a sobreviver atacando. Quando você escuta em vez de resistir, a sombra começa a se dissolver. Ela não desaparece pela força, mas pela compreensão. Recusar uma reação instintiva não é o mesmo que reprimir. É permanecer imóvel com consciência. A repressão é o silêncio tóxico. A recusa consciente é a quietude que observa. Quando alguém o diminui, não se apresse em se defender. Observe, pergunte-se: qual parte de mim está sendo tocada agora? A cada provocação, há uma fresta para a lucidez. Imagine-se, por um instante, diante de alguém que tenta minar sua confiança. As palavras chegam como lâminas disfarçadas de gentileza. O impulso é responder na mesma medida. Mas se você resistir à urgência de provar algo, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir uma voz que sempre esteve ali, mas escondida sob o ruído da defesa. É a voz da dúvida. E se eles estiverem certos sobre mim? Eis o ponto onde a batalha deixa de ser contra o outro e se torna um confronto interior. Já não é um teste de raiva, mas de fé no próprio valor. E se o verdadeiro veneno não estiver nas palavras do outro, mas na sua própria crença em merecê-las? Nenhum ser humano é totalmente imune à dor de ser diminuído. Uma única palavra colocada no lugar certo pode desmontar anos de autoconfiança. Um olhar frio, um silêncio calculado, uma frase cortante, tudo isso tem o poder de perfurar o ego. Mas o ego é apenas a parte mais sensível do sistema psíquico, o ponto em que o inconsciente toca a superfície. Ele quer ser reconhecido, quer estar certo, quer ser amado. O self, o eu essencial de Jung, não precisa disso. Ele é o centro e a circunferência, o núcleo que permanece intocado mesmo quando o mundo o fere. Quando alguém o ataca, não é sua essência que é ferida, mas a casca que você confunde com ela. Será que é possível viver sem que a opinião alheia defina quem você é? Tente praticar um exercício simples. Da próxima vez que alguém o criticar, imagine uma parede de vidro entre vocês. Você ouve claramente as palavras, mas elas não o atravessam. Elas batem no vidro e escorrem. Você continua ali, presente, consciente, sem negar o que foi dito, mas sem se identificar com isso. Essa é a prática da não identificação. A dor pode surgir, sim, mas se você não vesti-la como parte de si, ela perde o caminho de volta ao coração. A consciência cria distância sem criar indiferença. Um estudo realizado por um grupo de psicólogos suíços, inspirado nas ideias junguianas, mostrou que 73% das pessoas reagiam com menor intensidade emocional quando imaginavam uma barreira transparente entre si e um interlocutor hostil. Não é magia, é neuropsicologia. O cérebro interpreta a imagem simbólica como um limite real, e para o inconsciente, símbolos são mais poderosos que fatos. Mas o que acontece quando o ataque vem de alguém amado? Um pai, um parceiro, um amigo próximo. Quando a dor não vem de fora, mas do vínculo mais profundo. Nesses casos, a sombra se manifesta com mais força porque toca a ferida mais antiga, a de não ser suficiente para merecer amor. Quando alguém diz, você não é bom o bastante, e isso ecoa dentro de você, há uma parte da alma que ainda acredita nisso. E essa parte é, geralmente, a criança interior, congelada no tempo. Jung afirmava que o inconsciente é atemporal. Ele preserva as dores como se tivessem acontecido ontem. O adulto reage, mas quem sente é o mesmo menino ou menina que um dia se sentiu invisível. Por isso, em vez de negar a dor, é preciso acolhê-la. Dizer, eu vejo você, eu sei que você tem medo, mas agora nós crescemos e não precisamos mais acreditar nisso. E se o ataque externo for apenas um espelho do que você ainda não curou?
Uma mulher que sofreu humilhações constantes no trabalho começou a imaginar, todas as noites, um jardim interno. Lá, ela se via sentada sob uma árvore, observando as vozes que a insultavam passarem como vento. Repetia silenciosamente: "Essas vozes não são minhas." Em 3 meses, relatou que as palavras do chefe já não a abalavam. Pareciam sons distantes. O mais curioso é que logo depois, o comportamento dele mudou. Sem a reação que alimentava o conflito, o agressor perdeu o interesse em feri-la. A consciência, quando se consolida, altera o campo ao redor. O que antes era batalha, vira silêncio. O que antes doía, se torna aprendizado. E esse silêncio é a marca de quem começou a compreender a natureza da própria luz. Mas a verdadeira prova não está em suportar o ataque, e sim em manter a dignidade quando ninguém mais acredita nela. Você já se perguntou o que aconteceria se, diante de uma ofensa, você simplesmente sorrisse? Não por ironia, mas por saber quem é. Separar a identidade dos ataques é o segundo passo do despertar. As palavras dos outros dizem mais sobre eles do que sobre você. Cada ofensa é uma confissão disfarçada. Cada julgamento é um espelho invertido. A maioria das pessoas fala para aliviar o peso que carrega. Quando você percebe isso, para de acreditar que estão falando de você. Começa a enxergar que estão tentando sobreviver à própria sombra. Alguns terapeutas inspirados por Jung descrevem esse fenômeno como espelhamento inconsciente coletivo. Em ambientes tóxicos, as sombras se reconhecem mutuamente, travando batalhas invisíveis entre si. O que parece conflito de personalidades é, na verdade, um campo energético onde dores antigas se enfrentam. O único modo de interromper o ciclo é pela consciência individual. A próxima vez que ouvir uma crítica, respire e pergunte: de onde essa voz está falando? Da dor deles ou da minha? Essa pergunta simples é um escudo invisível. Ela desloca o foco do ataque para a compreensão. E, quando o foco muda, a energia se transforma. O poder de uma ofensa dura apenas o tempo que você leva para acreditar nela. E é nesse ponto que o caminho se aprofunda. Porque quando você se torna imune à aprovação e à rejeição, algo dentro de você desperta para uma liberdade que não depende de nada externo. Na próxima parte, esse despertar se revelará não mais como resistência, mas como presença plena, o instante em que a consciência, enfim, deixa de ser defesa e se torna luz em movimento. Há momentos em que o silêncio pesa mais do que 1000 palavras. Quando alguém o ataca, humilha ou tenta provocá-lo, a mente se acende em defesa, como se o próprio instinto de sobrevivência tivesse despertado. Mas é justamente ali, entre o impulso e a resposta, que o verdadeiro poder começa. Carl Jung dizia que, quando você se torna o observador de si mesmo, o inconsciente perde o domínio sobre suas ações. Experimente fechar os olhos por um instante e imaginar a cena como se fosse um filme. Você vê 2 figuras, você e o outro, discutindo. Observe de fora, sem tomar partido. Aos poucos, a tensão diminui. O corpo relaxa, o coração desacelera, porque nesse instante, você saiu do papel e voltou ao centro. A ofensa ainda existe, mas já não o atravessa. Muitos descrevem essa experiência como se uma cortina invisível se abrisse dentro deles. O barulho do mundo continua, mas a mente silencia. Um homem que sempre reagia impulsivamente contou que, ao aprender a se observar, percebeu algo que nunca havia notado. A voz que o fazia reagir não era dele, era herdada. Era a voz do pai, ecoando dentro, exigindo respeito a qualquer custo. No dia em que entendeu isso pela primeira vez, ficou quieto diante de uma provocação e, no silêncio, sentiu algo se partir, não em dor, mas em libertação. Mas o que acontece quando você para de lutar contra quem o fere? O que sobra depois que a necessidade de provar desaparece? O que sobra é o que sempre esteve ali, você. Nenhum outro ser humano tem o direito de definir o seu valor. Nenhum olhar pode acrescentar ou retirar o que já é parte da sua essência. Quando essa verdade se instala, todo ataque se torna um eco distante, um som que não encontra superfície para ressoar. Você ouve sem ser ferido, vê sem ser arrastado, e cada vez que não reage, sua luz se expande.
não como resistência, mas como presença. No entanto, compreender o próprio valor é apenas metade do caminho. A outra metade é manter-se íntegro, sem refletir o veneno que vem do outro. A mente humana tende a espelhar o que recebe. Quando alguém grita, você quer gritar. Quando alguém fere, você quer devolver. Esse é o reflexo mais antigo da psique, o reflexo da sombra. Jung chamava isso de o ciclo do espelhamento inconsciente. Duas sombras dialogando entre si, enquanto os verdadeiros eus permanecem ausentes. É por isso que muitos conflitos parecem não ter fim. São espelhos se refletindo até o infinito, luz nenhuma atravessando. Mas o que aconteceria se, de repente, um dos espelhos se recusasse a refletir? Pare, quebre o padrão. Um simples instante de consciência é suficiente para dissolver o jogo. Imagine chegar ao trabalho e ouvir a ironia de sempre. Chegou atrasado de novo, hein? Deve ter ficado admirando o próprio reflexo. O impulso é responder, defender, ferir de volta. Mas desta vez, algo muda. Você olha nos olhos, sorri levemente e diz: "Você parece cansado hoje. Espero que esteja tudo bem." Depois se afasta. Nenhum sarcasmo, nenhuma raiva, apenas presença. Nesse momento você fez o que o ego mais teme. Não reagiu. O silêncio consciente é o golpe mais poderoso contra a sombra. Ele desarma o agressor, confunde o inconsciente coletivo que espera conflito e, principalmente, revela quem realmente está acordado. Porque quando você não entra no jogo, o jogo acaba. Um experimento realizado com um grupo de mediadores profissionais mostrou que, em discussões intensas, o simples ato de manter 3 segundos de pausa antes de responder reduzia em mais de 60% a chance de o diálogo escalar para a ofensa. O que para muitos parece fraqueza é, na verdade, autocontrole. A pausa é o intervalo em que a alma respira, mas há algo ainda mais profundo acontecendo. Quando você deixa de refletir a toxicidade, o outro se vê, talvez pela primeira vez. Sem o espelho do conflito, ele é obrigado a encarar o próprio vazio. Alguns fogem, outros se enfurecem, mas alguns poucos despertam. E assim, sem pregar nenhuma lição, sem levantar a voz, você se torna um espelho diferente. O espelho da consciência. Por que então é tão difícil manter essa serenidade? Porque o ego quer provar. Ele quer que a justiça aconteça agora. Quer que o outro sinta o peso de suas próprias palavras. Mas a consciência verdadeira não busca justiça, busca equilíbrio. Não se trata de aceitar o abuso, mas de se recusar a se transformar no reflexo do que o fere. Isso exige força, e essa força vem do reconhecimento silencioso. Eu não sou o que dizem, eu sou o que observa. Uma mulher relatou que, após anos de conviver com um parceiro verbalmente agressivo, decidiu não reagir mais. No início, parecia submissão. Depois, percebeu que seu silêncio estava desarmando o ciclo. Ele gritava e ela apenas respirava fundo, dizendo: "Eu não vou carregar isso." 3 meses depois, o comportamento dele começou a mudar. Não porque ela o convenceu, mas porque a ausência de reação o obrigou a se ver. Esse é o poder invisível da consciência, transformar o ambiente sem usar força. E se a verdadeira vitória não fosse calar o outro, mas permanecer em paz diante dele? Quando a consciência se instala, algo curioso acontece. Você não apenas se torna imune à ofensa, mas começa a sentir compaixão pelo ofensor, porque entende que ele vive no mesmo labirinto de dor que um dia foi seu. A diferença é que você encontrou a saída, e nesse ponto a vida deixa de ser uma luta e passa a ser um espelho vivo de aprendizado. Cada provocação se transforma em portal, cada palavra amarga em convite para permanecer desperto. A raiva se converte em lucidez, a dor em sabedoria, o medo em poder silencioso. A sombra finalmente começa a servir à luz. Mas há um último teste, o mais sutil de todos. O instante em que, mesmo iluminado, você é novamente colocado à prova. Alguém o fere, o mundo o contraria, a injustiça o toca. E, por um momento, o velho impulso volta. É aí que a consciência mostra se realmente amadureceu. Na próxima parte, a última, veremos o que acontece quando esse estado de presença se torna permanente.
Quando o ser humano deixa de apenas reagir à vida e passa a criá-la a partir do centro silencioso, onde nada pode ser ferido. É o ponto em que o despertar se completa, e o que era sombra finalmente se curva diante da luz. Há um instante em que tudo o que você aprendeu se encontra dentro de um único gesto: respirar. Quando a raiva vier, não lute contra ela. Apenas diga, em silêncio: isto é raiva, não sou eu. Ao nomear a emoção, você se separa dela. Já não é o espelho que reflete, mas o observador que olha através dele. É nesse ponto que a consciência começa a operar. Você deixa de responder à dor com dor e começa a ver o que realmente está acontecendo. Porque, na maioria das vezes, o outro não o ataca por maldade. Ele apenas age a partir da própria ferida. Quem humilha foi um dia humilhado. Quem precisa vencer a qualquer custo carrega o medo ancestral de ser esquecido. Quando você enxerga isso, o ódio perde sentido. A raiva se transforma em compaixão, e a compaixão, longe de torná-lo fraco, é a mais alta forma de força. Ser compassivo não é aceitar o inaceitável. É recusar-se a ser envenenado pelo mesmo veneno. Às vezes você sentirá vontade de responder, de se defender, de provar o próprio valor. Mas lembre-se, espelhar não está apenas nas palavras, mas na energia que você transmite. Se falar para vencer, ainda está preso ao jogo. Se falar a partir da clareza, você o quebra. Diga o que precisa ser dito com serenidade, sem ferir, sem se justificar. Em vez de "não fale assim comigo", diga "não continuarei essa conversa enquanto o tom for esse". Curto, firme, limpo. Quando você não devolve o tijolo que lhe jogam, o muro de espelhos desaba. O mundo nunca deixará de ter pessoas tóxicas, mas o que realmente importa é até onde elas conseguem alcançá-lo. Se tocam apenas o ego, há reação. Se tocam o self, encontram o vazio, e o vazio não reage. Como uma flecha lançada ao vento, a ofensa simplesmente cai, inútil. Nesse ponto você não está apenas se defendendo, está vivendo o processo que Jung chamou de individuação, tornar-se quem você realmente é. O indivíduo desperto não busca permissão para existir. Ele compreende que o maior respeito próprio é proteger o espaço interno onde habita sua verdade. E é aí que nasce o poder dos limites. Colocar limites não é um ato de oposição, mas de consciência. Não começa com "vou ensinar uma lição", mas com "qual valor meu precisa ser protegido agora". A maioria das pessoas teme impor limites porque confunde amor com aceitação total e acredita que dizer não é rejeitar. Mas o limite é o que torna o amor possível. Sem ele, o amor se dissolve em submissão. Imagine sua alma como uma casa. Cada pessoa que entra traz consigo uma atmosfera, uma presença. Se você deixa a porta sempre aberta, todos entram, deixam rastros e partem. E um dia você percebe que não mora mais ali. Definir limites é aprender a cuidar da própria casa. Não para se isolar, mas para garantir que, ao abrir as janelas, o ar que entra seja limpo. Alguns temem parecer egoístas por se protegerem. Mas egoísmo é exigir que o outro se anule por nós. Autocuidado é impedir que a própria essência se apague. Cada vez que você diz não ao que o machuca, está dizendo sim ao que o fortalece. E esse é o início da verdadeira liberdade. Aquele que vive para agradar perde a alma. Aquele que vive em verdade, ainda que desagrade, encontra a paz. Carl Jung dizia que o privilégio de uma vida é tornar-se quem você realmente é. E ninguém se torna inteiro dissolvendo-se em todos. Há uma prática simples, mas poderosa para começar. Escreva seus limites como promessas. 3 frases, claras e definitivas. Tenho o direito de deixar conversas que me diminuem. Não preciso justificar meu descanso. Posso decepcionar os outros se isso significar ser fiel a mim mesmo. Leia essas frases todas as manhãs. Elas não são mantras de resistência, mas lembretes de consciência. Limites não se erguem uma vez. São escolhas renovadas a cada dia. O caminho da consciência não termina no reconhecimento da sombra, mas na integração. A sombra que antes o controlava agora se transforma em guia. O que antes o feriu, agora o ensina. A vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um laboratório de presença. Você começa a perceber que cada provocação
É uma lição disfarçada. Cada dor é um espelho que o conduz de volta à essência. O mundo não muda. O olhar muda. E quando o olhar muda, tudo se reorganiza em torno da clareza. Em algum momento você notará que as situações que antes o desequilibravam já não o atingem. Não porque se tornou insensível, mas porque aprendeu a sentir sem se perder. A raiva ainda vem, mas agora é breve. A tristeza ainda toca, mas já não paralisa. E a alegria, quando chega, é silenciosa e profunda. Você não vive mais fugindo do sofrimento, mas aprendendo com ele. Isso é o despertar. Agora, olhe para dentro. Pergunte-se: o que em mim ainda reage quando o outro me fere? Essa é a pergunta que inicia o verdadeiro caminho. Não o caminho do controle, mas da consciência. Porque o despertar não acontece em um instante místico, mas em gestos simples. Respirar antes de reagir, escutar antes de julgar, observar antes de agir. Você pode começar hoje. Não é preciso esperar a paz chegar de fora. Ela nasce no exato momento em que você decide não reproduzir a dor que o mundo lhe entrega. Seja o espaço onde o ciclo se interrompe. Seja o ponto de luz onde o espelho se apaga. Se esta jornada tocou você de alguma forma, se fez pensar, respirar diferente ou simplesmente se sentir mais presente, deixe seu sinal. Curta o vídeo, comente, mesmo que anonimamente, e inscreva-se no canal. Assim, mantemos viva essa chama de consciência que, pouco a pouco, transforma o modo como vemos a nós mesmos e uns aos outros. Porque o despertar de um é o início da cura de todos.